chegou o dia então, né? Chegou o dia. Que legal. Eu particularmente tô muito feliz da gente fazer o primeiro episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar pra Corban. O podcast é Segue o Lead nas plataformas mais importantes aí no nosso Brasil, para não faltar lugar para a pessoa poder consumir esse material aqui que vai ser riquíssimo do pouco que a gente conversou. E aí, lógico, eu quero passar a palavra aqui para poder... Precisa a gente primeiro se apresentar, porque a galera não conhece a gente assim... de história, de saber de onde que veio, o que tá fazendo e tal. Embora que eu tô com um cara aqui que no meio do Corban, ele é conhecidíssimo. O cara mais conhecido que nota de R$2, meu. Pelo amor de Deus. E aí, o senhor Anselmo Macedo, passa a palavra pra você, se apresenta pra galera aí. Pô, obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Fernando é autoridade em tráfego pago e a gente tá fazendo uma união bem interessante. Confesso pra vocês que hoje eu fiquei na expectativa, que nem um adolescente, aguardando por esse momento, porque é um dia muito especial. Vou me apresentar. Anselmo Macedo, meu nome, tenho 39 anos, eu trabalho ajudando o Corban já há um tempo, já tenho algumas soluções para as pessoas. Eu sou economista, formado na Universidade Federal Fluminense, trabalho com dados, trabalho com análise, trabalho com sistema. Passei por diversos segmentos, tanto financeiro, tanto de planejamento e comercial, e isso me ajudou a ter uma visão de como isso poderia ajudar o setor. E trabalhando há tanto tempo, consegui compreender algumas das dores, necessidades e vou acompanhando o pessoal no dia a dia. E é isso. Fernando, tráfego pago, se apresente por gentileza. Pô, não, legal. O cara fica falando assim, mas, meu, ele é monstro aí e entende bastante sobre economia, que ontem a gente bateu um papo, pô... Vamos trocar umas ideias aqui. O cara falou sobre taxa, falou sobre cenário do Brasil e vai ter que trazer isso hoje pra cá, vai ter que dar essa desenhada pra galera aí, ajudar a gente pra caramba a ter uma visão mais, porque essa questão econômica é muito importante, principalmente pro empreendedor saber onde ele tá pisando. Bom, eu sou Fernando Mota, 37 anos. A gente falou de fazer um episódio a cada 15 dias. Sim. Hoje é dia 13. Daqui 15 dias é meu aniversário. Então daqui 15 dias eu tô indo pros 3.8. Sou paulistano. Hoje vivo no Rio de Janeiro, que acabou calhando. A gente se conheceu nessa trilha de atender a galera Corban e calhou de eu encontrar o Anselmo aqui no Rio. Por isso que a gente conseguiu fazer toda essa questão de a gente poder fazer um podcast físico mesmo, ao vivo. Minha formação é de recursos humanos, gestão de recursos humanos, que não é a formação de marketing, mas nos últimos 20 anos eu passei dentro do varejo, os últimos 10 anos gerenciando operações e vendas, que me ajudou bastante a entender sobre construção de processos de vendas, funil de vendas, estudando cada vez mais sobre marketing, comportamento do consumidor, e aí a gente faz hoje em dia a gestão de tráfego para a galera, gestão de redes sociais, sites e tudo que for para ajudar a vender. Então acho que a nossa junção vai acabar sendo muito legal, muito importante, né, Anselmo? Sim. Porque acaba se complementando e também o fato de sermos gestores, cada um na sua área, mas um complementando com o outro aqui, e a nossa missão é levar o máximo de conteúdo para quem estiver assistindo a gente. Vai valer muito a pena. Essa é a promessa que eu faço. Não vai embora. Vai valer muito a pena aqui esse episódio, que é só o primeiro, tá? O primeiro de muitos que virão, e os próximos serão melhores do que esse daqui. Sim, exatamente. Tá só subindo a régua, né? Sim. Faz parte. Ai, cara. Bom, uma vez que estamos apresentados, acho que a gente já... Não foi enrolação, todo mundo tá vendo isso, porque precisa, é o primeiro episódio aqui. Mas aí a gente precisa ir direto pro assunto. Eu trouxe minha cola aqui, você trouxe sua cola aí também? Claro. Legal. Eu acho que o ponto é o seguinte. A gente divide isso em duas etapas, trazendo... Porque o primeiro episódio a gente tá falando sobre o mercado do Corban. Sim. Que por incrível que pareça... Pô, você fala com mais gente do que eu. Eu falo bastante. Todos os dias eu tô falando com muita gente do mercado de Corban. E isso pra mim é perceptível. Quanta gente que vem que não entende exatamente o mercado. Sim. Agora, lógico, também tem gente que, pô, domina, sabe muito. Eu aprendo todos os dias. Sim, eu também. Todos os dias. Só que também percebo sobre isso. Tem muita gente que não entende ainda a dinâmica e o game do mercado. E aí tem coisas que a gente acaba mapeando e na nossa troca de figurinha, a gente consegue identificar alguns cenários
que muita gente vai se identificar também. Então era mais ou menos a conversa que a gente estava tendo ontem, e a gente está abrindo nossa conversa aqui pro Brasil e pro mundo, porque isso aqui vai ficar disponível em todas as plataformas aí digitais. Então você quer meio que desenhar esse cenário aí, o que você enxerga, Anselmo? Sim, vou começar primeiro pelo começo de tudo, aproveitar que é o primeiro programa, começar pela gênese desse mercado, como o pessoal do Corban geralmente começa a ser empreendedor. Porque assim, eu sou empreendedor, você é empreendedor, um dia nós fomos CLTs e a gente teve que mudar um pouco a nossa mentalidade. Às vezes eu não gosto de falar mindset porque remete a coach e geralmente isso tem muita coisa que às vezes eu não concordo, que passa um sonho muito distante, às vezes é só você querer, mas não, nessa parte isso tem muita razão, que é como a pessoa vai se comportar. Geralmente o Corban, ele era um excelente vendedor que batia as metas e ganhava excelentes comissões e tinha uma carteira boa e ele sai para montar um negócio. E aí no primeiro momento, ele vai querer investir, só que ele estava acostumado numa vida que todo dia 30 ele recebia o salário, dia 15 ele recebia a comissão e levava o ritmo de vida dele. Quando ele vai montar um negócio, a lógica muda totalmente. O jogo muda? O jogo muda, porque assim... Até por ser um público que geralmente está em ascensão social, tem uma cultura, às vezes do Brasil, de ostentar. E o do empreendedor é totalmente oposto a isso. Você geralmente tem que fazer caixa, tem que fazer reserva para você investir no seu negócio e estar preparado para coisas que você não prevê. Tipo, você está com uma empresa lá, é um computador que queima... É a internet que cai, às vezes você tem que ter duas, são despesas imprevisíveis que você não contava. Trocar de funcionário, rescisão, esse tipo de coisa. Então a pessoa tem que estar preparada. Geralmente ela não está. Esse é o primeiro desafio, que é da educação. A gente nunca é ensinado a ter uma educação financeira, da gente poupar, da gente guardar, da gente tentar investir no negócio. Quando é CLT ainda, a gente pensa naquele negócio, pô, dia 30 vou pagar as contas, vou ir no cinema, vou fazer o mercado e pronto, vou esperar. Quando você é empreendedor, às vezes você dá uma porrada. Ganha, sei lá, um dinheiro que você não esperava, nunca ia ganhar sendo CLT. No entanto, do outro lado, você também toma mais porradas. Então, o cara não pode achar que tá rico, tô aqui com 30 mil, vou comprar um iPhone e um Honda Civic. Mas às vezes ele não tá preparado para isso, pro que vem no outro mês. Às vezes dezembro bate uma meta absurda por ser um mês bom e janeiro às vezes é ruim. Isso mais pro lado do comércio, não pro lado do Corban. Mas enfim, só traçando um paralelo. Uhum. E a pessoa tem que ter uma outra mentalidade dela fazer uma reserva, de fazer caixa para os momentos que ela precisa. E esse é o ponto que diferencia quem começa e para e quem às vezes continua. Tem gente que aprende com uma mentalidade... de negócio, e tem outros que aprendem na marra, e quem não aprende sai do jogo. Acho que o ponto é assim, né, que você fala, pô, dinheiro é um assunto que é um tabu no Brasil. Sim, sim. Né? A questão de educação financeira, a questão de poxa, a gente aprende também, tem muita coisa que traz desde criança. O dinheiro é sujo. Uhum. Né? O cara pega, por exemplo, uma leitura que tá na Bíblia que fala que é mais fácil o camelo passar por dentro de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, sabe? Não trazendo pro lado da religião, mas tipo assim, de coisas que falam bastante, o cara fala assim, não, parece que ser rico é ruim, ter dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, esse tipo de coisa, e fica criando um monte de outras questões. E às vezes, o que acontece? As pessoas vão crescendo assim, chega na fase adulta e ela não sabe lidar com isso. Então, muito do que eu vejo também sobre essa questão de o que aconteceu com o Corban, qual é a trajetória, qual é a jornada dele. De muitos, lógico, cada um tem a sua história. Então, estamos falando de maneira genérica. De que o cara era lá CLT, ele estava trabalhando. Então, ele tinha uma certa cobertura, ele tinha uma proteção, ele tinha o dia certo de receber e ele tinha previsibilidade de faturamento quando ele olha para ele quanto empresa. Não importa quanto ele ganhava ou quanto ele ganha hoje, não é isso. Mas pensando no eu presa. Eu sou uma empresa. Tá, eu tenho o meu salário lá dia 5,20 ou 15,30, ou seja lá quanto for, ou uma vez só, eu sei quanto é. Eu sei os descontos. É um salário fixo, por exemplo. Eu tenho um salário misto, que tem um fixo mais comissão. Eu sei quanto que eu vou ganhar. Então, quando eu passo a ser uma empresa, entra vários outros fatores. Que às vezes a pessoa não tem um preparo. Ela não tá
sabendo como lidar com a questão financeira, pelo que eu entendi do que você tá falando e o que eu concordo bastante também. E nem questões técnicas. Porque quando você vai empreender, cara, você não é só o cara que vende mais. Eu sou... Na empresa eu era o cara do FGTS, ou o cara do INSS, vendi isso daí e tal. Não, agora você não é mais isso. Você também é o cara do marketing, você é o cara do financeiro, você é o cara do RH. E quem que te ensinou isso daí? Ninguém, na maioria das vezes. E aí tem que aprender justamente na marra. O que chama, o mercado chama de skin in the game, né? É você pôr a pele em risco. Você pôr a pele em jogo. E aí você aprende tomando porrada mesmo, né? Só que o ponto é o seguinte, se o cara já não se preparou e ele, por exemplo, começou já sem um caixa, como é que ele... Quanto tempo ele vai ficar aguentando as porradas, né? Sim, Que as coisas vão chegar. E aí acaba acontecendo o quê? Muito de frustração. Pô, começa a pôr culpa no outro. E, o mercado, isso, aquilo e tal. E tem várias outras situações. Então, um dos pontos centrais que nós vamos abordar é justamente pensando... Você falou sobre o mindset, né? Que, pô, tem muito coach aí que usa isso daí, ou falsos coaches, mas como qualquer profissão, tem quem tá engabelando o povo, como tem gente também que vai mandando bem. Por favor, coaches que estão vendo a gente aí, não leve a mal, tá? Sim, exatamente. Mas mindset, pra quem não sabe, é mentalidade. Justamente o ponto é esse, é mentalidade. Porque você antes era CLT, você mudou pra empreendedor, cara, você passou pro outro time. A mentalidade muda. É igual o cara que era solteiro, ele passou pro time dos casados. Sim, a mentalidade precisa mudar. Se você não muda a mentalidade, você vai viver preso na vida que você tinha e você não tá mais nesse game. Se você não sabe qual é a regra do jogo, como é que você vai jogar? Vai se dar muito mal. Cara, e falando já em momento econômico, e aí foi muito legal que você tava falando comigo, não pode deixar esse negócio só comigo, cara. Não é justo. Claro que não. Tem que passar isso pra galera. Dá uma iluminada pra gente, Anselmo. Você que é a tua área de formação, você entende bastante disso, sobre o cenário econômico, tanto Brasil, mundo, que pode, assim, iluminar a galera Corban. Então, um ponto principal, a gente sempre tem que usar o jogo ao nosso favor. Sempre dos momentos, tanto na parte da empresa, quanto na parte pessoal. Então, assim, a gente tem hoje uma previsão dos analistas que a gente vai entrar num cenário de recessão mundial, inclusive o Brasil, mas independente do Brasil, o mundo todo vai entrar em recessão. Outro fator que influencia muito o cenário da gente é a taxa Selic. E assim, para falar de uma maneira mais simples e às vezes grosseira, mas para ficar mais prático para as pessoas, taxa Selic é a taxa básica de juros, que lastreia todos os contratos que estão no mercado. E a taxa de juros, de uma maneira grossa também, é o preço do dinheiro. Então, quando a taxa de juros está mais alta, o dinheiro está mais caro. Para quem empresta vai ganhar mais, para quem pega emprestado vai pagar mais. Então, assim a gente joga esse jogo. Para o Corban, quando a taxa Selic está alta, ele pode fazer caixa, investindo o dinheiro extra que ele tem, aplicando num CDB de liquidez diária, porque o negócio dele não é fazer dinheiro no mercado financeiro. Ele já tem o negócio dele. Ele está lá para, quando aparecer uma oportunidade, pegar e investir. Mas no mercado do consignado, a taxa Selic está alta. Não dá para ficar refinanciando e fazendo portabilidades em comparação a uma taxa mais baixa, porque aumentou. Então ele tem que explorar os novos mercados, tem que fazer contratos novos do que aparece. FGTS, Auxílio Brasil, Margem Nova e tal. Quando a taxa baixa, ele pode pegar esses mesmos contratos que ele fez e que ele não fez também e refinanciar isso, porque fica mais barato, tem retorno para o cliente, tem comissão para ele. Então, assim, tanto na vida pessoal dele, na organização dele, quanto na vida profissional da empresa dele, isso tudo é muito importante. É bom simplificar para ele saber jogar com isso na maneira certa de agir nas ferramentas e nos produtos. Entendi. Cara, quando você fala taxa Selic, o negócio já dá um parafuso na cabeça, né? Fala assim, como assim? O que esse cara tá falando e tal? Não acompanhar. Pô, muito disso fala no jornal. Você assiste aí, gratuito. Muita coisa tá ali disponível para você assinar, para você receber de maneira gratuita alguns
meio você tem algum, por exemplo, o Infomoney, por exemplo, ajuda bastante, né? Sim, sim. Também é um que eu consumo e que traz a informação de uma maneira mais clara também. Ah, esse assunto é chato. Vai ter muita gente que vai pensar nisso. Pô, eu não gosto de economia, como não gosto de política e tal. Legal, o ponto é o seguinte, pode gostar e pode não gostar, todos nós podemos. Sim. É que é justamente isso, e aí vamos voltar, acho que sempre a gente vai bater nesse ponto da mentalidade. Sim. Cara, pra você empreender, você precisa ter disciplina pra Sim. muitas coisas. E disciplina é um negócio muito chato. É muito chato. Muito chato. E aí o cara vai se deparando com horas de que, caramba, eu tenho que saber sobre economia. Não precisa virar um economista. Mas precisa saber assim, ó, cara, o que pode me afetar? O que tá acontecendo aí? Como é que o que eu tenho que fazer pra me preparar? Porque até no reino animal é assim. Sim. Sabe? Não tem no desenho animado? Os esquilos vão lá, eles vão juntando as nozes, porque vai chegar o inverno e não vai ter. E se ele não fizer agora... Depois vai ficar muito mais complicado. Depois vai ficar complicado. Cara, é assim, o reino animal funciona dessa maneira. Irracional. É. De maneira irracional. Quanto mais instinto. a gente, cara. E aí, o que acontece? O momento... aí já trazendo pro mercado Corban. Sazonalidade. Sim. Que é o que é isso? Que é aquela questão de que, tá tendo um exemplo clássico. Você tá tendo um aumento de salário no INSS. Sim. O momento é agora. Tem que aproveitar. É agora. Na onda, exatamente. Sabe, e quando eu falo agora, tipo, cara, eu tenho clientes que são muito sagazes. Entendem bastante, lógico, como tem gente que é inexperiente, tá começando agora, e às vezes você vai ajudando, trocando umas ideias e dividindo um pouco da experiência que você vai ganhando e que traz também ao longo do tempo. Mas, cara, tem gente que tá trabalhando nesse negócio desde o fim de novembro ou começo de dezembro, fazendo pré-digitação. Não tô aqui falando se essa é a melhor estratégia ou não é isso, mas tô falando sobre a questão do momento. Sim. Que tem gente que já tá olhando isso aqui e falando, eu vou investir nesse negócio agora. Porque vai chegar uma hora que o mercado vai estar saturado. Sim, é versatilidade. O Corban tem que ser versátil. Muito! O tempo todo. Com produtos e com operações também dentro dos produtos. Para aproveitar essa onda. Como eu sempre falo, o pessoal que no ano passado pegou os 5% no começo, ficou tirando pedido. Loas, quando abriu, ficou tirando pedido. Loas com representante, quando abriu, ficou tirando pedido. Agora a gente está no onda do CIAP dos 5%. Pessoal que entra 2 meses depois fala, o negócio não tá funcionando, mas é porque entrou depois da onda. A gente pega um extrato hoje de alguém de Loas, tá lá, um empréstimo, Perfeito. Já tá R$ 424,20 e o do cartão também, foi lá numa porrada só, a pessoa foi e fez tudo. No começo da onda a pessoa tira pedido. Depois da onda não, então a pessoa fica falando, eu só trabalho com um convênio, acaba perdendo as outras ondas, é para aprender a trabalhar com outras coisas, e com o momento e com a modalidade também. Tem que ter versatilidade sempre no mercado. Exato. E o cara, tipo assim, o que acontece muito com você na tua empresa, que você Sim. Ajuda a galera a encontrar oportunidades. Sim. De tratar com esses clientes e a rapidez também, né? Sim. Que é o que você tá falando. Cara, você precisa atender essa galera rápido. Por quê? Porque o mercado é assim, ó. Qual é o mercado do Corban? Tem um Corban a cada esquina. Sim. E quando não tá na esquina, ele tá dentro de uma casa, porque tem aumentado pra caramba o home office. Exatamente. Que virou uma tendência até depois da pandemia, cara. O mundo descobriu o home office. E viu que dentro de casa dá pra fazer muita coisa com a internet. Sim. E aí o cara não tá vendo isso. A cada esquina tem e fora as esquinas tem as casas. Então aumentou pra caramba isso. E aí ele fala assim, não, mas tem muita gente no Brasil. Claro que tem. Sim. O convênio de INSS é gigantesco. Cara, a FGTS, é gigantesco. Realmente. Mas aí tem uma coisa dentro do marketing que o cara só olha pra esse lado aí, mesmo sem saber, que é o PMF, né? Que é o Product Market Fit. Quando você fala assim, esse produto aqui, ele é legal, empréstimo é legal, crédito é legal? Muito. Uhum. Por quê? Porque quando eu tô vendendo crédito, eu tô vendendo teoricamente dinheiro. Sim. O que o dinheiro vai comprar. E eu não preciso falar pra você, não você que é economista, mas pra qualquer outra pessoa, o que o dinheiro faz. Ele é um produto de altíssimo nível de clareza.
As pessoas já sabem o que ele faz e o que pode proporcionar. E elas já têm uma dor, já têm uma necessidade. Então, beleza, esse produto é muito bom no mercado. Só que quando eu olho essa questão de escassez, que é o momento, a sazonalidade, porque eu tenho muita gente aqui, só que eu tenho muita gente também para poder fazer. E eu tenho um limite que chama margem. Ou saldo, no caso do FGTS, né? Sim. Que isso acaba. Sim. É limitado. Então, se você demorou um pouquinho para oferecer para Dona Maria e eu cheguei lá primeiro... Legal, a Dona Maria você pode falar com ela amanhã, mas acabou. Eu cheguei primeiro. Eu levei. Então, o cara precisa entender isso. E todos os dias acontece. Às vezes o cara fala assim, pô, Fernando, legal, tá rolando uma campanha, mas o cara chegou aqui sem margem. Mas fala, pera um pouquinho, você tá entrando numa campanha hoje, que já faz uns 2 meses que ela foi liberada. Por exemplo, representante legal, parece uma galera aqui, mas às vezes ela vem sem margem. Fala, legal, mas o representante legal... Ele foi liberado lá no dia 19 de setembro. Nós já estamos em janeiro. Perdeu o time, perdeu a onda. Muito. E aí quem começou lá atrás, colheu muitos frutos. Né? Porque entrou no hype. Entrou na onda certa. Surfou. E quem não precisa ser surfista para entender isso. Mas a onda tem o seu time, né? Sim, ela sim. sobe aqui e daqui a pouco ela vira marola. Exatamente. Então, e não adianta querer você... o teu produto não vai resolver isso. Não vai, marketing não resolve isso. Nada. Aí eu tenho uma lista de clientes aqui, de pessoas que eu poderia aproveitar. A Dona Maria é minha cliente há 10 anos. Tá, mas se alguém chegou antes com ela, a Dona Maria já falou com essa pessoa... Sinto muito, você perdeu, porque perdeu o timing. Então, isso é um ponto importantíssimo. Que as pessoas... Tem muita gente atuando, parece loucura, mas tem muita gente atuando... nesse mercado, sem entender propriamente isso. Não, exatamente. Isso sem é crucial. Entender. Exato. E aí não entende a regra do jogo, sofre. Pode sofrer? Pode. Pode chorar? Pode. Não aconselho, porque não resolve nada. Sim. Porque as contas vão chegar, as coisas vão acontecer, e aí você precisa sempre estar reagindo. Para ser empreendedor, precisa ter resiliência, porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Agora, lógico, você consegue criar um pouco de previsibilidade, pensando em período, pensando em momento. E aí é onde entra a história, né? Vou investir ou não vou investir? Mas comprei o Honda Civic, que você falou? Sim. Comprei o iPhone, tal. Nada contra nenhum desses pontos. Mas é justamente que o cara não entendeu que, enquanto ele é CLT, ele tem muito CPF nas costas dele, né? Então ele trabalha para sustentar as suas questões e pagar suas contas e tal. Quando ele é empreendedor, ele precisa entender que tem um CNPJ e um CPF. Sim. Eu não abri o CNPJ. Tá, mas é só uma questão que você precisa entender que precisa separar as coisas. Porque senão o cara começa a misturar tudo, as contas aqui, e daqui a pouco ele não sabe o que ele faz. Aí ele tira uma grana que ele conseguiu para comprar o iPhone e ele não consegue fazer o caixa girar e aproveitar o hype, a onda, e perde. Não, esses são 2 pontos centrais, assim. Como qualquer empreendedor, ainda mais o Corban, ele tem que saber mudar de produto. Não existe mais espaço para o cara, eu só trabalho com isso. Porque o mercado vai mudando o tempo todo e ele vai ter que saber se adaptar para virar, porque vai mudando, a economia muda, influencia ele, como a gente já tocou aqui, e produtos novos surgem, como coisa que ninguém estava esperando. Tipo, teve no ano passado o Auxílio Brasil, que voltou a ser Bolsa Família agora, poder ter margem. Acho que ficou parado, não sei se vai voltar, mas enfim, surgem novos produtos o tempo todo e a pessoa tem que estar antenada para prever isso. Outra coisa é a cultura do empreendedor, que contrasta com o Corban, porque ele geralmente era vendedor e geralmente vem com aquela mentalidade, como qualquer outro brasileiro que tem uma ascensão social, às vezes quer ostentar, que é o contrário do empreendedor de sucesso. Não é que a gente não pode ter um iPhone ou um Honda Civic, só que a nossa receita tem que ser muito maior do que isso para a gente poder ter com planejamento, o que geralmente não é. Como a gente estava conversando antes, assim, tipo, é comum da gente ver aquele no interior ou na cidade grande mesmo, o cara com a bermudinha e com o chinelo, que é dono de 8 lojas, que tá lá e é cheio do dinheiro e mostra simplicidade. A gente não precisa ir nesse extremo, mas assim, é um exemplo claro que às vezes a pessoa tem que ter caixa sempre para investir na empresa, porque sempre aparecem despesas inesperadas e oportunidade de investimento para ele crescer o negócio dele. Se o cara não está preparado para isso, às vezes ele perde uma onda.
Tipo, surgiu o FGTS. O cara comprou lá o Honda Civic dele, né? Ele deixou de ter oportunidade de pegar um tráfego pago e botar 20 mil reais para virar, 180, botar a equipe de discadura reversa na equipe dele para ampliar aquela oportunidade de mercado que apareceu. Essa que é a questão do cara fazer o caixa, trabalhar, ter a mentalidade de negócio, que o negócio é muito mais importante do que a finança pessoal dele, da vida pessoal, porque aquilo pode multiplicar e mudar a vida dele num ponto determinante, porque é uma fase que passa na vida da gente, enquanto ainda tem vitalidade para empreender e poder fazer essas escolhas centradas para ter esses resultados. É que quando fala de investimento, o cara pensa já nisso, né? Onde que eu vou, Sim. que eu vou fazer? Eu vou no tesouro, eu vou não sei aonde. Cara, é justamente assim, tem muito investimento que ele é imediato, ou pelo menos a médio prazo. Sim, sim. Que aí pegou e contratar uma pessoa é um investimento. Sim, sim. Aumentar a tua mão de obra. Investir em treinamento para a equipe é investimento. Sim. Investir em si mesmo. Sobre essa questão do preparo que a gente falou, que falta muito ainda pro cara, questões técnicas. Não é uma questão para culpar, ninguém tá culpando ninguém. É só uma foto, um retrato. Como tem muitas questões que eu, poxa vida, entendo bastante coisa de marketing, legal. Tem muita coisa de financeiro que eu não entendo. Como é que você faz? Eu preciso buscar conhecimento, ou eu preciso buscar alguém que cubra esse gap, né? Ou aprende Isso ou que terceiriza. me falta. Terceiriza. Uhum. E na maioria das vezes eu preciso de um contador pra poder cuidar de algumas questões. Que é muito chato. E é chato. Tá, mas tem um cara que tá lá e que vai fazer isso, que vai resolver essa parada pra mim. Então nem tudo é que você também precisa entender. Sim. Às vezes tem coisas que você precisa entender o mínimo. Sim, Porque senão você fica delegando a parada na mão de outras pessoas e não é assim. Quando o cara me contrata lá, ele, o resultado disso aqui... Não, pera um pouquinho, eu não virei teu sócio. Né? Eu não tô pegando uma parte da tua empresa, senão eu preciso ganhar mais, né? Porque o gado engorda com o olho do dono, né? O cara tem que saber. Então, tipo assim, legal, eu gostaria que o cara estivesse junto, porque é um trabalho em conjunto. Né? Não tá só na minha mão, não é assim que funciona. Agora tem muita gente que quer delegar, deixar na tua mão e achar assim, que você vai resolver toda a parte do marketing pro cara. Mas peraí, não foi isso que a gente acertou. E mesmo que fosse, você consegue delegar. Eu acho que esse é um ponto assim de gestão, né? É um conselho que eu dou pra qualquer gestor. Você consegue delegar qualquer coisa. Anselmo, você tem uma equipe, eu tenho pessoas que estão abaixo de mim, teoricamente assim, olhando por uma questão de organização, né? Você pode delegar qualquer coisa. Faça isso, faça aquilo, vá, volte. A única coisa que você não pode delegar é a tua responsabilidade. Sim. E sendo dono de negócio, a responsabilidade ela sempre vai ser sua. Eu contratei uma empresa, a empresa do Fernando, por exemplo, e, nossa, não funcionou nada. A responsabilidade é sua. Tá? Você quem contratou. Então, não é uma parte legal do que nós estamos falando, né? Sim, é uma parte mas faz bem parte. chatinha. Mas esse é o ponto, ela faz parte. Você delega tudo, não delega responsabilidade. Isso que as pessoas precisam ter muito claro também. E esse ponto de investir na sua própria empresa é primordial para que você possa dar o próximo passo, para que você possa crescer. Então, para isso, precisa você fazer avaliações. Para fazer avaliações, precisa ter dados. Sim. Quando eu não avalio, porque quando eu não avalio a partir de dado, eu avalio a partir de sentimento. Sim, e aí eu fico só achando. Eu acho que o mercado tá bom por causa disso. Com base em quê? Porque fulano falou. Mas não investigou. E nós estamos vivendo um mundo, eu tava essa semana lá participando do Café com Fontes e tava falando isso com o Heron, que é o host deles. De que a gente vai viver num mundo que assim, o cara não tem dados, aí ele pega qualquer coisa e não vai certificar se aquilo é ou não é, e já toma aquilo como uma verdade. E por isso que o Brasil tá polarizado desse jeito. Que falou mais verde. uma coisa que isso cara, é um negócio muito maluco. E de onde que é a base desse dado aí? Não sabe. Agora, quando você olha pra tua própria empresa, cara, tua empresa é recheada de dados. Quem são os clientes que você tá atendendo? Quem são as pessoas que estão te procurando? Por que elas não estão fechando? Quais taxa são os de conversão motivos? seria uma Taxa das de métricas conversão. principais. A gente entrega o cliente, às vezes o problema tá lá na ponta. A pessoa fala com a pessoa tem a possibilidade de fechar negócio,
mas cai na objeção porque faz o mesmo trabalho das outras pessoas. A gente está no mercado que as pessoas são prospectadas por 30 pessoas no dia. Então, assim, se a pessoa fizer sempre a mesma coisa, não vai ter resultado. Tem que fazer algo diferente, tem que se profissionalizar na parte da venda, do fechamento, da prospecção, criando outras ferramentas para isso acontecer. Entender, tipo assim, pô, venda. É quando a gente fala de venda, o cara fala assim, não, fulano é bom vendedor. Por quê? Porque ele fala bem, porque, cara, é uma pessoa eloquente, que ela conversa bem, boa de comunicação, né? Eu sou esse cara. Uhum. É uma questão de perfil, não é se Sim, isso é bom ou se isso é ruim. Eu sou um falador. Eu sempre fui assim. Cara, é o jeito que eu sou. Isso não é certo ou errado. Mas não é isso que vai te fazer um bom vendedor. Isso vai te ajudar em algumas coisas. Só uma habilidade que vai te ajudar em algumas coisas. Agora, se você não tiver técnica, não vai rolar. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou mais tímido, então eu não posso vender. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem a ver com você treinar. Tem a ver com você ter técnica. Tem a ver com você entender começo, meio e fim. Tem a ver com você analisar. Tem a ver com você parar. Eu vou indicar um filme pra galera aqui. Já aproveitando. Fantástico. Que chama O Homem que Mudou o Jogo. Já viu esse filme, não? Não, não vi ainda não. Mas vou ver. Meninas, com o bonitão do Brad Pitt ainda, hein? Pra poder vender melhor esse filme. Cara, é incrível. E é sobre uma história real. Que é, só dando um spoiler daqui pra contextualizar, é uma história real de um time de beisebol nos Estados Unidos, e o time não ia muito bem, também não tinha muita grana pra investir e tal, e antes deles investirem pensando que jogador que ele ia trazer, eles trouxeram um cara analítico, que já era de um outro time. E aí o cara fazia o quê? O tempo todo analisando ali, ó. O Anselmo, tal. Aí tá já meio velho pro beisebol, olhando pra o que a cultura fala, mas esse cara rebate assim, assado, ele tem essa técnica, essa característica, e foi montando o time. Os caras foram campeões. Sim. Entendeu? Os caras mudaram o jogo. Por isso que o nome do filme é esse, né? O Homem que Mudou o Jogo. Como? Com base em análise de dados. Sim, sim. Que tava ali o tempo todo debaixo do nariz. Então, às vezes, a gente tá falando de algumas coisas com um cara que é dono do negócio ali e fala, mas por que você não tá fechando? O cara fala assim, mas chegou, a culpa é do tráfego. A culpa é da lista que eu tinha. A culpa é do discador. A culpa é do Lula. Antes a culpa era do Bolsonaro, sabe? Só vai mudando. Só vai mudando Só vai mudando quem é o culpado. Tá, mas legal. Qual é a tua taxa de conversão? Não sabe. Quantas pessoas você tá atendendo por dia? Eu tô atendendo 15. Quantas pessoas você consegue atender por dia? Não sabe. Mas também não sabe porque nunca testou. Não é que a gente é obrigado a ter resposta pra tudo. Mas o ponto, e aí pra dar instalar assim, e ajudar nessa questão do mindset, é justamente pensar assim. Sim. O cara começa a se perguntar um pouquinho mais. Sim. Começa a perguntar um pouquinho mais. Começa porque são as perguntas que movem o mundo. Por que teus clientes não estão fechando com você? Por que aqueles clientes que têm margem cheia, às vezes, estão pegando metade da margem com você? O cara podia pegar 14 e ele tá pegando 5. Por quê? O que tá faltando? Foi eu que gaguejei, fui eu que não soube explicar o produto, fui eu que não investiguei direito. Ou o que ele responde geralmente? O cliente não quis. Sim. Então, por que as pessoas compram? Basicamente, por uma dor ou por uma necessidade. E o vendedor tem que saber identificar isso. Ajudar a levantar também, né? Ou descobrir que às vezes o cara nem sabe que tinha. Você deu um exemplo legal, aquela história da piscina? Sim, Conta isso aí, eu achei interessantíssimo. Não, então, antes de voltar nesse ponto, você tinha falado num outro ponto bem interessante, que é assim, o vendedor pode ser tímido ou tem que ser descontraído. Isso é bem legal porque a gente pode montar estratégias de venda dentro da equipe. Tem público, tem convênio, no caso do Kurban, que às vezes o cara mais desinibido, ele tem um resultado melhor. E convênio que o cara mais formal, mais sério, mais frio, ele tem mais resultado. Porque depende do público que ele está falando. E o gestor ele tem que identificar isso e separar isso em células, botar em campanha. Que dá para colocar isso separado, tipo num indicador, enfim, para o pessoal trabalhar públicos diferentes. Tá? Agora, assim, tipo, a arte do vendedor, né? Tem muita gente que cria um vínculo com a pessoa. Como eu tava falando com você que eu já vi vendedor vendendo, assim, falando com o cliente, ouviu um latido do cachorro e falou,
Você tem um cachorro? Qual é o nome dele? Ah, é o Bob. E aí, como é que o Bob tá? Pô, ele teve câncer, fez uma operação, mas tá bem. E tal, o cara não quis, na outra semana ele ligou, e aí, como é que tá o Bob? Aí o cara já começou a ter um laço com ele, porque ele já foi falando do cachorro, assim, uma coisa muito boba. O lance da avó que... O cara ligou lá pra uma aposentada e falou com ela falou que não precisava de nada e perguntou, e como é que tá a sua família? Seus netos vão te visitar? Ah, às vezes ele vem aqui e tal, você gosta da visita deles? Gosto. Se você tivesse uma piscina, você acha que teus netos iriam te visitar mais? Pô, iriam. E aí o cara fechou um empréstimo pra coroa construir a piscina por ter os netos mais próximos. Uma necessidade que ela nem sabia que tinha. E você até me falou de um caso parecido também. É que é justamente o caso do meu sogro, que eu falo assim, pô, esse Anselmo tá contando história. Cara, na hora que você falou, causou uma identificação tão grande, porque é justamente isso, meu sogro é aposentado e tal, mudou pro litoral de São Paulo, e aí ele construiu uma piscina lá, e colocou uma piscina lá, e justamente falando isso por causa das netas, que é a minha filha, e a filha do irmão mais velho da minha esposa. Que são as únicas netas dele. E ele fala assim, essa piscina é da Júlia e da Lorena. Então, tipo, cara, o que tá por trás daquela compra que ele tá fazendo? Ele tá comprando uma piscina e fala, não, vou ostentar, eu quero ter uma casa com piscina. Não, até pode ser também, o sonho de cada um, lógico. Sim. Mas o que tá por trás daquilo? No caso dele, é esse o maior motivo. Elas vão vir aqui, elas vão estar mais próximas, vão brincar aqui, a gente poder se divertir. Então é justamente isso. Porque às vezes a pessoa também não sabe que ela tem uma necessidade. Sim, é. Né? Justamente isso. Às vezes as pessoas falam, e aí eu abro caixa de pergunta. Uma das perguntas que vem, eu já respondi, já coloquei já lá, tá até nos destaques. Aliás, abrindo aqui, né? Pô, a gente tem que falar pra galera seguir a gente, né? Sim, segue a gente aí, pessoal. Segue lá, ó. @bonscovarejeiro e @meshdroid. Pô, por favor, né? Vamos pegar um conteúdo legal lá e a gente vai deixar na descrição aí. Então, quando você passar a seguir, você vai ver lá... Abrir um jabazão já. Vai ver lá nos destaques. Tem uma pergunta que é clássica, que a galera faz assim. Você acha que... E tá no feed também. Você acha que o cliente tem sempre a razão? Que é uma história antiga. Eu falei, cara, o cliente é uma pessoa. Eu até brinco, né? Brinco falando sério que... Falei, a única pessoa que tem razão nessa vida é minha esposa, né? Ela que tem sempre a razão. Sim. Mas o cliente não tem razão, porque primeiro ele não sabe sobre a tua estrutura, ele não sabe como tua empresa foi pensada, ele age muito pela emoção, então como é que ele tem a razão? Ele tá emocionado com alguma coisa, então ele não tem a razão. Outra coisa é, o cliente chega, quantos dos teus clientes chegam sem saber o que eles querem? Sim. Às vezes eles acham que sabem o que querem. E aí na conversa você vai lá e você entende que, cara, a necessidade daquele cara é outra. Mas ele tem a limitação dele de conhecimento. E aí você, como profissional da área que você domina, você vai ajudar ele a encontrar qual é a real necessidade dele. E até às vezes fala assim, cara, você precisa disso mesmo? Hoje eu tava tendo um papo desse com uma cliente. Aí eu queria um site assim, assim, assado e tal. E que apertasse um botão, ele abrisse uma mágica, um portal para outro mundo. Mas por que você precisa disso? Você não precisa fazer a venda pela venda. Entendeu? Senão vai ficar mais caro. Sim, mas você já tem o básico aqui? Você já tá cuidando da sua rede? Você já tem um site institucional? Você já tá fazendo um tráfego aqui, mas uma coisinha aqui. Sabe, em vez de você querer dar um salto, porque é outra coisa que às vezes vê, o cara sai do zero, quer sair do 0 pro 100. Eu quero emagrecer e eu vou emagrecer 20 quilos. Cara, emagrece algumas gramas primeiro. Sabe, sair do 0 pro 100 é perigoso demais. Como tudo, a gente tem que ser constante, né? No resultado em qualquer lugar. Exatamente. Porque senão se frustra. Eu vou começar a fazer o tráfego e eu vou dobrar minha venda. Mas quem foi que te falou isso? Eu vou comprar essa discadora aqui e tal e... Nossa, vai arrebentar. Parece o Chaves, né? E vou fazer isso, e vou fazer aquilo. E... Como assim? Mas quem foi que te prometeu isso? Se você não calibrar também sua expectativa, a chance de você se frustrar é muito grande. Sim. Porque tá pensando lá na frente, não calibrou. Então, opa, peraí, volta... Pezinho no chão e tal. Quem é a galera, sabe? Que tá indo melhor mesmo, que a empresa funciona direitinho, tá fazendo uma venda mais previsível, tá conseguindo crescer, contratar mais um pouquinho, investir um pouquinho mais. É quem tá fazendo o básico, geralmente. Sim. Bem feito. A gente falou aqui da venda,
Outro ponto importantíssimo é o pós-venda, que é onde a pessoa consegue pegar mais clientes na rede. Foi lá, a pessoa fica até surpreendida, porque geralmente quando a pessoa vende alguma coisa para outra pessoa compra, geralmente ela some. E aí quando você vai lá, e aí, você gostou do resultado, isso te ajudou e tal, a pessoa ganha indicação. E a gente está num mercado que tem muita gente que sabe alimentar isso. O Corban, que vende o FGTS, faz um pós-venda, o cara que pegou o FGTS, ele trabalha com outros 30 que precisam fazer um adiantamento. O cara que vendeu um empréstimo para o INSS, ele também conhece outros aposentados. Servidor federal, então, na mesma instituição lá no prédio, tem 500 pessoas. Então, se a pessoa fizer um pós-venda bem feito, falar, ou fazer até uma visita presencial, se for o caso, em alguns momentos a pessoa pode fazer isso, ela consegue ter uma carteira que daqui a pouco vai estar se movimentando sozinha. Exato. E aí o ponto assim, ó, isso me fez lembrar uma parada que você falou alguns minutos atrás. Sim. Que é muito importante, que eu também percebo muito disso. Tipo, lógico, tem uma questão do cara ser especialista em alguns produtos. Sim. Legal. E pessoal, que fique muito claro que assim, né? A gente não tá aqui falando e julgando se esse é o melhor modelo. Cara, modelo de negócio existem milhares. Sim. Toma um e faça o melhor com isso. Lógico. São questões que a gente tá trazendo aqui pra ajudar a pensar. Sim. Né? Tem coisa que é assim. Às vezes você tá falando e, pô, isso serve pra mim, isso não serve pra mim e toca o barco. Mas tem coisas que a gente percebe que, pô, nós estamos atendendo hoje, na Mosco Varejeiro, clientes em 16 estados diferentes. Que dirá cidades. Bacana. Bastante gente. Então, Sim. você acaba pegando muita experiência de campanhas que estão rodando, e eu tenho acesso total às campanhas todas. Sim. E eu tô vendo aqui, cara, o FGTS tá indo muito bem, tal, o custo tá baixo, que a nossa briga todo dia é pra baixar o custo daquela campanha, porque se eu conseguir fazer isso, teu dinheiro vai valer mais, vai chegar a mais pessoas, e quando entrou no funil, pô, chegou mais gente, você mantendo a mesma taxa de conversão, você vai vender pra mais gente também, mais faturamento, mais comissão, e assim vai. A gente trabalha pelo resultado. E aí eu tô falando pro cliente aqui, cara, você pensou em fazer tal campanha? Tem uns que já chegam e conhecem muito bem o mercado. Sim. E eles estão ditando regra, e eles estão ditando passos, e eles estão ensinando todo dia. E aí você tá vendo que aquilo tá fazendo sentido, e beleza, vamos. Não tem nada de receita pronta, lógico, né? Não tá nada escrito na pedra. Mas tem caminhos que eles já vêm aqui mais fácil quando você já conhece. Já tá mais iluminado. E aí você acaba falando com uma galera que não tem tanta experiência, passando orienta. Cara, você já pensou em vender? Ah, não, esse produto não, porque eu não sei, que eu não conheço. E às vezes ele não investe também para não conhecer. Sim. E acaba perdendo e fechando portas. Então, outra parada que tem no marketing e vendas é justamente assim, ó. Canais de aquisição, isso é uma coisa. Canais de aquisição é muito... por onde vem teu cliente? Ele vem por indicação. Aí Sim. eu tô fazendo gestão de tráfego. Ele vem pelo tráfego. Sim. Dentro do tráfego, ele vem por onde? Pelo Google, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Por onde é? Qual é o canal? Não, eu comecei a dar palestra pros velhinhos. Aí os velhinhos lá no meio da palestra estão uns dormindo e outros pegando empréstimo. Eu comecei a ir pro baile da terceira idade. Sim. Olha que louco. Bingo, Aí eu virei um dançarino, comecei a dançar com as minhas queridinhas e tô fazendo relacionamento. Então, qual é o canal de aquisição? Existem vários canais. Agora, por exemplo, quanto menos produto você também vende, você diminui também as possibilidades de canais de você fazer negócio. E fazer negócio. É justamente isso. Não, mas eu só faço INSS. Tem algo errado com isso? Nada. Zero. Não tem nada errado. E aí você pode trabalhar também sendo especialista e aumentar os canais de aquisição dentro daquele produto. Isso que eu tô falando. São questões para se pensar. Qual é o melhor modelo para você? Qual é o modelo que você vai aplicar no teu negócio? Pensando nisso. Estudando isso. Mas o que não pode ser, na minha opinião, tá? Não tem regra, mas eu tenho opinião também. Você não pegar um canal só porque você tem medo. Só porque Sim. você não quer aprender. Sim. Às vezes tá deixando muito dinheiro na mesa. Não, eu já vi, já estudei sobre isso, testei, acho que não funciona. Pra mim, eu me identifico mais isso aqui. Beleza, cara. Definiu, bora. Tem coisa que você gosta mais, se identifica tem mais. Tem coisa que vai assim. Mas tipo assim, será que
esse era o jogo mesmo? Pô, não vou aprender isso aqui porque, não, acho que não. Não, tô com preguiça. Se a pessoa só gosta de vender guarda-chuva, né? Ela vai ficar sem vender nada quando fazer sol. É uma questão assim, ela pode gostar muito de vender guarda-chuva, mas ela tem que saber vender guarda-sol também, porque o tempo muda, as coisas mudam, o mundo é dinâmico. Nosso mercado, então, é muito dinâmico. Como os outros, a pessoa tem que aprender a ter outras fontes de renda para sobreviver. Como tem outros clientes que é assim, o cara, ele manja muito do INSS. Aí ele foi lá e contratou alguém que é especialista de FGTS. Pô, ótima saída. Sim. Uma ótima saída. Complementou. Foi muito inteligente. Pessoas inteligentes contratam pessoas mais inteligentes que ela. Sim. Ou tanto quanto elas. Contratam pessoas para dizer para elas o que fazer. E não ficar só dando ordem. Porque tem coisa que é só ego, né? Mas tem outras coisas que é estratégico. Tô contratando alguém que complementa aqui essa operação. Cresceu a empresa. Aí beleza, vou contratar alguém aqui que é especialista em SEAP. Sim. E aí vai trazer um monte de coisa, de informação, de experiência, já vai dar alguns caminhos aqui, já tem até uma carteira, quem sabe. É diferente. Aí tem a diferença do preço e do valor, né? Tem gente que dá mentoria aí de convênio que custa 100, 200, 300 reais, mas às vezes a pessoa ganha isso em um contrato. Tem promotor, a fonte, tem Fontes Educa lá, que a pessoa aprende a trabalhar com convênio, que é uma questão só da pessoa chegar e estudar para aprender a fazer um negócio diferente e uma coisa que pode trazer resultado para ela. E às vezes isso que falta um pouco, iniciativa, porque às vezes tem um conhecimento disponível, a pessoa às vezes tem medo de entrar, só que tem um lago que não tá ninguém pescando. Eu vi uma estatística, tem uns 3 anos, de uma outra promotora, que assim, o pessoal para fazer 1 milhão no INSS tinha 1.000 e poucos contratos. Do SEAP fazia 150. Assim, a diferença brutal, porque o ticket é muito maior. É muito maior. 95% do INSS ganha um salário mínimo com a margem lá de R$400 hoje, 424. No SEAP tem gente que ganha 7 mil, 20, 30 mil e tem a margem lá de, enfim, e também de 35%. Aí o pessoal fica se prendendo. Mas no INSS paga 16% e no SEAP paga 5%, mas às vezes é melhor ganhar 5% de 500 mil do que 16% de 100. É isso aí. Exato. É justamente esse. Não é o percentual da comissão. Sim. É o quanto que isso fica na mesa, cara. É o quanto de grana que entra pra você. Então são coisas pra pensar. Nós não estamos fazendo comercial pra SEAP, certo? Sim, não, Não, porque no momento isso. agora. Né, acho que é bom a gente trazer essas coisas. Porque, os caras estão fazendo. Não é isso não. Nós estamos trazendo algumas visões aqui, algumas coisas. Mexer com a cabeça mesmo do povo pra pensar. Não é estabelecer o que é certo, o que é errado, de coisas que a gente vê e tal. Falando sobre isso, sobre o que é caro e o que vale. Cara, curiosidade. Você costuma ouvir da galera que teu produto é caro? Às vezes. Às vezes eu costumo ouvir isso. E aí eu fico fazendo comparação, né, do resultado. A pessoa às vezes não tem noção do que isso pode atingir. Por exemplo, tem um produto que é o discador, né? A pessoa bota o crédito, mas uma PA lá é 100 e poucos reais. E só que você vai falar com 4 vezes mais pessoas no dia. Assim, você ligando no telefone, você fala com 30. No discador automático, você fala com 120, com 100 pessoas, porque não tem aquele tempo da ligação tá chamando, de cair na caixa postal, porque vai lá, tá com agressividade 5, tá ligando para 5 pessoas ao mesmo tempo. Uma pessoa fala alô, derruba as outras 4. Então, é uma ligação atrás da outra. Então, se você falaria com 30, você fala com 120... você tem 4 vezes mais chance de fechar negócio. Mais possibilidade. Isso no mês faz uma diferença fantástica. E as pessoas às vezes também acham isso caro, mas assim, hoje quem acha isso caro, daqui a pouco está sumindo do mercado. Porque o concorrente está utilizando isso, está tendo mais resultado, enfim, como todas as outras, como o tráfego pago, como a hora reversa, que são ferramentas que exigem mais investimento, mas o pessoal tem mais resultado também. Sabendo trabalhar em todas as pontas. O objetivo é a gente entregar um cliente que pode ter a possibilidade de fazer. Tem a responsabilidade do vendedor chegar lá e converter a venda. São pontos centrais.
Anselmo, uma outra pergunta em paralelo aí é pessoal, né? O que hoje pra você é algo mais importante na tua vida? Tempo, com certeza. Tempo. É o tempo. Na minha também. O cara fala assim, tempo é dinheiro. Tem gente que vai falar um monte de coisa. Cara, eu digo que tempo é vida. Tempo é vida. Dinheiro você faz ou você não faz. Sim. Mas tempo é vida. Sim. Quanto tempo de vida você tem? 39 anos. Não, mas quanto você tem ainda pra viver? Não sei. Não sabe. Eu também não sei. Só sabe o que já foi, né? É. A gente tem essa conta aí. Que alguém foi lá e inventou, né? Dias, meses, anos, essa cronologia. E por isso que você responde 39 e eu daqui 15 dias 38. Quanto tempo de vida a mais? Não sei. Não sabemos. E aí a gente fica fazendo conta de algumas coisas, preso a dinheiro só e esquecendo de tempo. E aí eu lanço a pergunta pra quem tá assistindo também. Quanto custa o seu tempo? Esse negócio é muito louco. Sim. Quanto custa? Ninguém Teu faz tempo essa conta. Quer dizer, a maioria das pessoas não a maioria não faz. É. E se ela for fazer, ela vai fazer por um lado profissional, mas você não tem como separar uma coisa da outra. Sim. O teu tempo é único. Sim. É 24 horas por dia que você só pode estar num lugar só. A gente Sim. definiu estar aqui. Poderia Sim. estar em um monte de outros lugares. Olha a hora que é, cara. Exatamente 21 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Então, assim, poderia estar em casa, sexta-feira. Sextou, né? A gente poderia estar se divertindo. Então, assim, cada um vai definindo. Quanto vale teu tempo? Por que eu fiz essa reflexão? Essa semana eu postei também lá, e a galera já tá seguindo, porque na hora que a gente fez aqui a nossa propaganda do MatchDroid, @MatchDroid, @MoscoVarejeiro, tipo, um exemplo que foi real, conversando com um cliente, pô, o que tá acontecendo? Eu trabalho sozinho, que é um clássico também. Sim. O cara trabalha sozinho em casa E e tem tal. muita gente boa. Tem muita gente. Produz mais do que call center, às vezes. Exato, mas aquele cara sozinho, ele tem as suas limitações também, porque Sim, o tempo é só você fala com uma pessoa por vez, por mais rápido que você for. Não, eu falo com um no WhatsApp, outro aqui, outro... Tá, mas é um de cada vez, exatamente. Sim, Você pode fazer isso de uma maneira mais rápida, mas é um de cada vez. E aí, se esse cara tivesse uma ferramenta, eu falei, se tivesse uma ferramenta, e eu fui lá e indiquei, que eu adquiri, não tô vendendo isso, eu adquiri, é um robô de WhatsApp que você consegue programar algumas conversas e tal, e o cara já vem, já faz esse trabalho de BDR, que é a pré-venda, vai qualificar melhor teu lead ali pra você atender a galera que quer mesmo, Sim. que passou CPF pra você poder consultar benefício, esse tipo de coisa. Que tem uma galera que não vai passar, que ainda vai começar aquela conversa. Isso é golpe? Eu acho engraçado demais. O cara perguntando pra pessoa que pode ser um golpista, isso é golpe? Aí o cara fala, não é o golpe. Ainda bem. Eu acho isso demais também. E tipo assim, tá, mas quanto custa isso? Falei, cara, eu paguei uma licença que dá R$60 por mês. Aí, caro. Falei, mas como assim é caro? Eu não tô tentando te vender isso, mas só pra você pensar sobre isso. Como assim é caro? Cara, R$60 por mês, você divide isso por dia, dá R$2 por dia. Pra você ter um robô que tá fazendo trabalho de uma outra pessoa, que nunca você vai achar uma pessoa que custa R$2 por dia. Sim. Pra fazer um trabalho qualificado, que não reclama, Sim. que não falta. Que não fica doente. Que não fica doente, não fica questionando, não vai te pedir aumento. Né? Não vai pedir férias. Não tem um monte de questões. E como assim é caro? Então, às vezes, a gente tá falando por falar. Não tá nem raciocinando. Não tá fazendo continha. Não tá vendo que benefício aquilo poderia trazer pra você. Sim. Entendeu? Às vezes é justamente isso. Não entender qual é o game. Às vezes, quantas pessoas mais eu poderia atender? Não sabe a diferença entre preço e valor. Preço, valor... Né? Tem custo. Tem o custo de R$60. Legal, mas todo investimento é assim. Você tem um custo e quanto que aquilo vai trazer pra você de retorno. Então, quando você fala pra mim sobre uma parada que eu não consigo mudar o tempo. Sim. 24 horas. Tá, 4 vezes mais, eu vou pra quase 100 horas. Sim. Não é isso? 96? Vou pra 96 horas no dia. Não consigo fazer isso. Não consigo. É impossível eu pegar o meu dia e fazer ele sair de 24 horas pra 96. Não é possível. O teu produto... que você tá falando, ele dá essa possibilidade. E olha que louco, mesmo que o cara produzisse,
a eficiência dele caísse pela metade, ele ainda tava produzindo o dobro com isso. Sim. Porque se ele saiu de 1 para 4 e ele tá convertendo metade, ele tá convertendo 2 ainda. Sim. Então ele tá vendendo o dobro. Então é questão de possibilidade e ver. Ah, não, todo mundo tem que comprar o produto do Anselmo, você tá fazendo isso pra vocês venderem mais e tal. Cara, sim e não. Ah, vocês querem vender, o cara falou pra mim esse dia, Fernando, você quer vender pra mim? Eu falei, não, eu quero vender, não sei se é pra você. Sim. Pra você, se fizer sentido pra você, porque venda assim, eu não tô colocando uma arma na tua cabeça pra você comprar meu produto. Então você entendeu que tem uma necessidade pra isso, ou você tem o desejo de ter meu produto, então sim, eu quero vender pra você, porque faz sentido. Agora, se não, não. E se você não comprar, eu vendo pra outro. Eu quero vender sim, é o que eu faço. Seria muito maluco eu falar, não, eu não quero vender. É o que eu faço, eu vendo, é o que você faz, vende. É o que o Corban faz, vende. Tá? Então, o ponto é justamente isso. As coisas precisam fazer um pouquinho mais de sentido para o resultado vir de uma maneira mais natural. Não, exatamente. E assim, desde que eu me entendo como... Sempre foi meu sonho ser empreendedor. Sempre. E graças a Deus as coisas vão acontecendo. E esse mundo faz com que a gente sempre fique exposto ao risco. E tem emoção o tempo todo pra quem gosta. Não porque, falta. Assim, não falta, assim, porque você tem risco de falir, ou tem risco de ficar rico, ou ganhar muito mais do que se estivesse trabalhando de CLT. E assim, o tempo todo tá tendo novidade. Ao mesmo tempo que eu tô vendendo, eu compro muita coisa pra utilizar. E é sempre assim, uma coisa que eu já adquiri. Às vezes assim, tem 10 planos que eu falo, caraca, isso vai bombar. Mas eu não posso ter aquela ansiedade da criança que vai falar assim, porra, isso vai bombar com certeza, se não dá certo eu vou ficar frustrado, e nem eu desacreditar. Porque assim, de 10 coisas, às vezes uma dá certo demais. E as outras 9 não dão, só que pagou muito mais do que as outras 9 que deram errado. Então assim, você tem que experimentar, ver as coisas que combinam com você e testar sempre. Tecnologia. Eu acho essencial porque influencia no tempo. Cada vez que a gente otimiza o tempo, a gente pode atender mais gente, a gente pode fazer mais venda, a gente tem mais chance de conversão e ter mais resultado. Então, assim, a tecnologia hoje veio para ajudar coisas que ninguém estava preparado antigamente, né? A pessoa tinha que ir de porta a porta e tal. Hoje, a pessoa tem a condição de falar com 100 pessoas num dia. Isso era impensável antigamente, com possibilidade de fazer negócio, porque tem informação também. Então, assim, hoje a gente pode estar num jogo muito mais forte. E quem tem mais forte tem dinheiro, tem recurso para investir e continuar no mercado. Quem fica para trás, uma hora é apagado. Infelizmente é dado aqui do Brasil, né? Assim, tipo, 80% das empresas quebram, menos de um ano. Geralmente o empreendedor, para dar certo, ele quebra 3 vezes. Eu até contei para você no outro dia que o cara, quando eu contei isso pro cliente, ele falou, pô, então só falta eu quebrar mais uma para dar certo. E você de quebra... Você pede uma música no Fantástico. Mas a ideia é o quê? Com informação, com estudo, com métrica, com tecnologia, você vai minimizando esse risco. O risco sempre existe, né? O risco sempre vai existir para quem... quanto maior a oportunidade de ganho, maior a oportunidade de perda. Acho que o empreendedor, ele sabe disso. Só que com estudo, com dedicação, ampliando a mente, você vai minimizando isso. Acho que o nosso papel é em função disso. Tentar trabalhar todos os pontos. Às vezes o tempo é curto, o dia é exaustivo e você não consegue fazer tudo o que você quer. Eu compreendo totalmente. Mas às vezes a gente tem que anotar as coisas, fazer um plano, colocar metas, delegar coisas para quem é de confiança, para que a roda gire. E aí as coisas acontecem. Cara, o Abílio Diniz fala um negócio que é simples e quem sou eu para dizer que ele tá errado, né? Eu acredito muito no que ele tá falando. Que negócio ele é assim, cara. Ele é processos e pessoas. Sim, pessoas é muito importante. Se não deu certo, ou é um problema no processo, ou é um problema na pessoa que não fez o processo, ou, sabe? Eu acrescentaria só aí no seguinte, né? Que faz parte do processo, ferramenta. Sim. Agora, você precisa saber usar a ferramenta, porque senão o cara fala assim, ó, pô, vamos encerrar essa mesa aqui pra dividir ela em 2 e tal, e esse é o objetivo. Aí o cara pega um serrote e vai usar ele com os dentes pra cima. Sim. O cara não vai ter resultado. Sim,
Ela fala assim, essa porcaria de serrote não resolveu o que eu precisava fazer. Mas você tá usando a ferramenta errada. Uhum. E aí o problema não é a ferramenta. Aí o problema é a pessoa. É. Certo? E qual foi o problema aí, provavelmente? Bom, primeiro, ela não sabe usar a ferramenta. Ela poderia ter lido um manual. Sim. Ela não fez o processo. Entendeu? Como é que eu faço pra usar uma ferramenta que eu não sei? Cara, lê um manual, faz um curso, aprende. Ah, não tenho tempo pra fazer isso agora. Essa história de não ter tempo tempo é a coisa que a gente mais tem, né? Porque você tem as 24 Sim. horas, não consigo... Acabei de falar que não dá pra fazer as 96, mas tipo assim, Sim. é 24. Você não fez 96, mas fica tranquilo, vai zerar de novo. Sim. Aí são mais 24, assim, até que você tenha tudo isso como um presente, porque como a gente também falou, a gente não sabe até quando, né? Então, Sim, enquanto você tá vivo, é assim que funciona o game, é 24, 24, 24 e assim vai. Agora, entende qual é o processo. Agora não tem processo. Como é que vai fazer? Ninguém falou que era pra ler o manual. Ou pior, nem manual tem. Então como é que vai fazer? Então tem coisa também que não tem da onde você ter certas respostas, se nem foram feitas as perguntas. E aí vai de encontro com o que a gente falou lá desde o começo. Então, ferramentas que existem hoje, elas vêm muito para facilitar a vida nossa. Sim, e até para ser mais justo. Por exemplo, no discador, a pessoa pode puxar o relatório lá e tentar entender por que o vendedor não está vendendo. Porque você pode pegar a PA lá e ver quantas ligações fez no dia, o tempo médio de ligação, para saber. Ah, essa pessoa está ligando bastante, mas fala em média 30 segundos, ela tá caindo na primeira objeção, mas porra, ela tá se esforçando. O outro tá falando muito tempo e não tá virando a venda, tá faltando alguma coisa. Ou o cara sempre já desliga de cara a ligação nos primeiros 10 segundos. Ele já pode ter uma análise ali, depois pegar a gravação, mas com o número ele já consegue ter um norte para ver. Ah, pô, você falta um treinamento, pô, em venda. Você não tá querendo trabalhar, enfim, dá para a pessoa ser mais meritocrática, mais assertiva. Na questão na gestão da equipe, porque o que é importantíssimo, né, dentro de uma empresa são as pessoas que estão junto. Outra coisa que eu vejo é justamente isso, assim, ó. Tem Corban ainda, e aí isso não é só do Corban, isso tá no ser humano. Que o cara quer viver só coisa boa. Sim. E ele não entende que assim, ó, o mundo é feito de coisa boa e coisa ruim. Um exemplo clássico. Eu tenho uma lista de clientes. Tem mil contatos ali. Independente de como essa lista foi feita. Sim. Pode ser que alguém saiu colhendo numa fila de INSS. Sim, Sempre eu, como Corban, eu vou olhar pra aquela lista assim, né? Tipo, será que essa lista é boa? Só tem uma forma de você saber. Entrando em contato com aquelas pessoas e descobrindo. Cara, vamos supor que a lista é ruim. Não é muito melhor descobrir isso o quanto antes? Sim, Pede uma amostra. Eu poderia ligar de 1 a 1, é um método. Claro. Ligar de 1 a 1. Tenta aqui, tal. Isso vai levar muito tempo. Sim. Agora, por exemplo, se eu vou no discador, eu descubro isso muito mais rápido. Sim. Né? Se eu vou na URA, eu descubro isso muito mais rápido. Né? Quantas pessoas tem aí pra poder fazer o empréstimo? Vou fazer um tráfego. É em massa também, cara. Você descobre mais rápido se o público ou se não se o produto tá vendendo, vai vender ou não, vai virar ou não. Então, tipo, se for pra ter notícia ruim, que tenha logo. Sim. Né? Vai tomar injeção. Se já tá lá no corredor mesmo, toma logo, cara. Porque senão vai ser só sofrimento se você tem medo da agulha. Sim. Né? Acaba logo com isso. Resolve esse negócio logo. Porque você tem a oportunidade de ir pra uma outra melhor. Né? E de acelerar esse processo. Até porque, assim, o mês vai passando, né? Sim. Eu tive um dia que não foi tão produtivo. Daqui a pouco você teve uma semana não tão produtiva. E o que acontece? A gente tem a necessidade de ver as coisas acontecendo. Porque isso é um ciclo. Aquele cara que fala assim, não, isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona, ó céus, ó vida, tal. Aí ele fica nessa. Aí o que acontece? Ele vai no sapatinho, ele nem vai com tudo pro negócio. Ele nem tá enxergando nada de bom. Sim. Aí o que acontece? Dá merda mesmo. Não vai bem. Aí daqui a pouco ele tá falando o quê? Não falei que não ia dar bem? Isso vira uma mandala, vira um ciclo.
E aí daqui a pouco ele fala, não funciona. E aí não funciona mesmo. E aí ele tá sempre formando algo que tá fazendo ele acreditar que aquilo não serve e que aquilo não é bom. O contrário também é verdadeiro, né? Sim, Precisa que o resultado aconteça. Ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de ranço com pessoas extremamente otimistas, que acham que tudo é lindo, maravilhoso, mas é muito pior quando a pessoa é extremamente pessimista. A gente tem que balancear e ver as coisas. Eu sou um pouco otimista, que eu vou sempre estando vendo oportunidade, mesmo quando dá alguma coisa ruim, né? Sim, mas não é ser otimista, eu acho que é ser realista. Sim, é. Porque, tipo assim, ó, não deu bom. Tá, não deu. O que não deu bom? Foi ruim. O que foi ruim? Por exemplo, eu falei com uma pessoa e ela me deu um não. Quem falou que isso é ruim? Isso faz parte do processo. Sim. Isso é aprendizado. Ela te deu a oportunidade de você entender o porquê que ela não falou. O seu sim, então esperado sim. Tá, então assim, ó, não, deu ruim. Não deu ruim, cara. Foi aprendizado. Só que você só aprende se você quiser. Se você não analisar, se você não parar e não encarar isso daí, o não, ele faz parte do processo. Todo funil é assim, cara. Sim. Vem um montão de gente procurando teu produto pra funilar e essa minoria aqui é o que vai comprar. Sim. Tá, vamos mudar esse funil? Que legal que fosse, né? Chegou um cliente, eu vendi pra 10. Eu não sei que mágica que é essa. Não dá pra mudar isso. Vai chegar a 10. O que dá pra você fazer é, de 10 eu vendia pra 1, agora eu vendo pra 2. Ótimo. Sim. O resultado final disso aí, cara, é monstruoso, tá? Aumenta os 10 que você tava falando pra 100 pra você ver o que vai acontecer. Você vai vender pra muito mais gente. Então o ponto é esse. O não, ele faz parte do processo. Qualquer venda, eu acho que tem muito mais curioso do que o cliente que vai fechar. Só tem que trabalhar ali, dar a mesma atenção pra todo mundo e as coisas vão acontecendo naturalmente. É outra coisa que eu também sempre penso, né? Você faz 10 trabalhos bons para uma pessoa te indicar. Se você fizer um trabalho ruim, essa pessoa vai falar para 10. Então você tem que ser constante na qualidade. Sempre para as coisas acontecerem e serem cíclicas. Depois de um tempo a roda gira sozinha, mas demora um tempo e depois entra no ritmo. Eu acho que o fluxo é desse jeito. Cara, você falou sobre indicação. Sabe que tem muito Corban que não tá sendo indicado, sabe por quê? Por quê? Porque não pede. Por uma coisa simples assim. Tem muito Corban que não tá sendo indicado porque ele simplesmente não pede para ser indicado. Não faz o pós-venda. Não faz o pós-venda e tá fazendo um bom trabalho até de atendimento, cara. Tem muito Corban que ele não tá com mais autoridade porque ele não pede um depoimento. Sim. E esse é um negócio muito doido. E eu tenho clientes que, assim, a gente cuida de redes sociais e a gente coloca destaques lá sobre depoimentos. Fala, cara, começa a pedir depoimento. Aí eu não tenho essa cultura. Normal. Sim. Não faço. Legal, começa a fazer. Cara, vem cada depoimento que eu fico emocionado. Eu tô quase fazendo empréstimo com esses caras. Porque aquilo é bem legal. Sim. É muito legal a maneira como vem aquilo natural. Sim. A pessoa, ela tava, sabe, precisando do dinheiro mesmo pra realizar lá uma parada. Tem casos lá da pessoa pegou um empréstimo pra fazer um banheiro em casa. Olha que louco. Sim. Isso. E como aquilo foi importante pra ela. E é você que tem um banheiro, você não consegue imaginar isso. A importância disso. Não é. Só quem não tinha sabe o valor. Não, tem história que eu já ouvi que pegou pro filho que tava desempregado, montou o quiosque de açaí lá no Pará e o cara começou a tocar a vida. Porque assim, é um dinheiro bem empregado. Você fez um investimento ali que trouxe um retorno no problema que a gente enfrenta no Brasil, assim, o desemprego é muito grande. Inclusive, muitos dos empreendedores, eles viram empreendedores não por sonho, às vezes por necessidade mesmo, da falta do mercado de trabalho. Mas é bem legal quando escuta essas histórias de alguém que pegou, sim, aplicou sim. E conseguiu crescer com esse recurso. E aí tudo é mentalidade. Nesse exato momento tem gente que tá olhando e tá falando assim, não, mas tem quem faz pra aplicar golpe, pra isso, pra aquilo. Tá, tem. Nós não estamos romantizando. Só que eu tô falando aqui é o seguinte. O que eu acredito é que a gente enxerga as coisas de acordo com a lente que a gente coloca. Sim. Se você quiser só ver coisa ruim, você vai ver coisa ruim. Se você quiser só culpar os outros, você vai culpar os outros.
Só que aí eu repito o que eu falei no início aqui da nossa conversa. Você pode delegar tudo, menos a responsabilidade. Não, e as pessoas têm que estar cientes, né? Quem promete muita coisa, que nem tem pirâmide aí, você vai botar o dinheiro aqui e eu te garanto que você vai ganhar 30% todo mês. Cara, isso não existe. Ninguém garante nada assim, desse jeito. Todo investimento existe risco. Se o negócio fosse tão bom, por que o cara tava oferecendo pra outro assim? Sim, Você já viu algum magnata chegar e falar assim, vem ser magnata, é bom demais isso aí? Cara, como assim? Ele é magnata, ele sabe que é bom e tal. E vamos, Anselmo, por favor, cara, vem comigo. Como assim, cara? Diariamente acontece comigo lá também. O cara procura. Quanto você promete que eu vou vender? Eu falo, nada. Mas como assim? Eu falo, assim? Desse jeito? Ou você quer que eu te engano? Não é assim que funciona. Vamos entender como é o processo. O processo de vendas o tráfego é uma parte só. A URA é uma parte só. Ela não faz ligação sozinha ainda, não, né? Sim. Não, a URA faz ligação sozinha. Ela não atende pra fazer a conversa toda, né? Ela não vende sozinha, né? A pessoa tem que negociar finalizar. E tal, falar do produto. Cara, como assim? Porque se fosse pra fazer assim, ela tinha que ser muito mais cara, cara. Daqui a pouco não existir. Não vendia, era só pra você, né? Faz ali, monta tua financeira e fica rico. Quando tiver uma Alexa aí pra atender, né, o pessoal? E mesmo assim, cara, alguém precisa ensinar ela. E vai ter um monte de gente que vai falar assim, isso é golpe. Essa inteligência artificial aí é golpe. Cara, tem coisa que eu não sei quanto tempo vai levar ou se vai chegar o dia que vai superar o olho no olho. Vai superar a questão do ser humano, assim. Tem coisa que é gente só, sabe? E faz parte. Meu parceiro, eu acho que a gente trouxe muita coisa aqui já. A gente precisa finalizar esse primeiro episódio que pra mim, eu gostei bastante. Eu também. Cara, nem vi passar. A promessa continua. Sim. O próximo vai ser melhor do que esse daqui. Eu acho que surgiu muita coisa legal pra mim. Aprendi um monte de coisa com você aqui. De verdade. De visão. Também, tô sempre aprendendo. Poxa vida. Compartilhar, eu acho isso muito importante. Agora o próximo vai ser melhor. Sim, com certeza. Nós vamos trazer aqui, tudo que a gente trouxer é pra ajudar o público a vender mais. Sim. A evoluir, a fazer as pessoas pelo menos pensarem, colocar pelo menos uma pulga aqui atrás da orelha. Para o cara falar assim, será que isso é bom? Será que vale a pena fazer esse teste? Paga pra ver. Acho que essa é a nossa proposta. E pessoal, o que vocês acharem interessante, vocês podem colocar nos comentários pra gente trazer de tema pra trabalhar aqui no próximo episódio. Pra gente se aprofundar mais no assunto. Depois de um tempo a gente vai trazer outras pessoas também pra gente acrescentar, crescer, somar. E é isso, gostei bastante. Sim, vão ter outros convidados aqui, nós vamos falar e vamos trazer métodos. E pro próximo episódio ainda é um segredo qual vai ser o próximo. A gente vai definir, tem algumas coisas que estão aí na mesa. Mas aguarde, porque o próximo vai ser uma beleza. Então, Anselmo, obrigado, parceiro, por você ter vindo. Tamo junto. Até a próxima quinzena. Até a próxima quinzena. Show. Grande abraço, meu amigo. Valeu. Valeu. Show.